O que faz alguma coisa de terror ser realmente sobre terror? Os sustos, os monstros, a estética ou a história? No meu ponto de vista, a junção de tudo isso de uma forma bem escrita é o que faz algo ser realmente assustador. Como o Mandela Catalogue, The Boiled One, Local 58, por exemplo, são grandes analog horrors que são de fato assustadores. O terror se torna assustador de fato quando o choque é natural. O que, bom, não é o caso de Urban Spook. Pra você que não me conhece, meu nome é Mari e eu sou fã de muita coisa na internet. Mas Urban Spook não é uma delas, até porque é muito péssimo esse negócio. Já avisando aqui no começo do vídeo que eu vou falar bem por cima de alguns assuntos meio pesados, então se você for meio sensível a isso, não tem problema de você só não ver esse vídeo, já que eu tenho alguns outros que vão te interessar mais. Pra quem não conhece o Urban Spook, o que eu acho bem difícil, já que ele foi um desastre completo na comunidade de terror da internet, o Urban Spook, ou The Painter, é um analog horror feito por meio do canal do Urban Slug, que foi o criador do analog horror, que fez um grande compilado de fitas feitas pela polícia, que giram em torno de um caso criminal. Nessas fitas, são apresentados slides com algumas pinturas, quadros achados espalhados pela cidade, geralmente bem perto dos locais de crimes cometidos. Inicialmente, quem tá assistindo isso toma um susto logo de cara, já que é um negócio bem horroroso. Só que o problema começa aí. São quadros bem gráficos, bem violentos, que deixam explícito a causa da morte das pessoas e o estado que os corpos foram encontrados. O primeiro vídeo, que introduz Urban Spook para a internet, é intitulado de Faces, postado dia 3 de novembro de 2022. O vídeo basicamente mostra tudo o que eu acabei de falar, com claro uma história bem meia boca só para dar um contexto para tudo isso. Todo caso criminal precisa de um contexto, querendo ou não, né? Nessa fita, alguns textos aparecem. Há 6 meses, a polícia encontrou 3 quadros guardados em um depósito abandonado, cada um com o título de um assassinato recente. A primeira vítima foi Carla Gray, encontrada com 36 ferimentos de faca no rosto e todos os seus dentes removidos. No verso da primeira pintura, o título Dentes de Carla estava escrito: essa é a pintura. E tem essa coisa horrível na tela. A segunda vítima foi Jackie Graham, achada afogada com 27 ferimentos de faca no períneo. No períneo. Meu Deus do céu. Isso genuinamente me deu um desconforto enorme, mas ok. Isso aqui foi só o começo, já que no resto do vídeo tem mais do mesmo. Mais causas de morte agressivas, mais quadros horríveis e extremamente gráficos. Enfim. O próximo vídeo se chama The Lighthouse, o farol. E nele, bem, a mesma coisa. E eu também considero o vídeo mais desnecessário que tem. Nesse vídeo, nós temos a informação minúscula de que um policial chamado Bill Collins estava desaparecido junto de sua esposa e suas filhas, depois de ter achado uma pintura na sua casa que ele não fazia ideia de como tinha parado lá. Enquanto a polícia investigava a casa do Bill, eles acabaram encontrando uma das filhas dele enforcada no teto do sótão. E ela era um bebê. Era um bebê. Irmão, qual que é a necessidade de você envolver um bebê nessa ficção ridícula, sabe? Eu não sou tão sensível pra esse tipo de coisa, mas quando o assunto é um bebê ou uma criança, cara, isso acaba comigo. Principalmente quando é pra um tópico bem desinteressante e fútil, que nem o Urban Spook é. E mesmo tendo motivo pra isso, cara, não mete o bebê no meio, tá ligado? Você tem o livre-arbítrio pra você escrever o que você quiser e ainda coloca um bebê inocente no meio dessa história de psicopata. Eu acredito que até o terror tem limite, guys. E, bom, essa merda ainda fez o quadro do bebê, escrito Long Neck Angel. Essa aberração aí. E, aliás, esse não foi o único episódio que envolve uma criança. Em The Walls, que é o próximo, também faz menção dos 2 irmãos crianças que foram encontrados com as metades de seus corpos trocados e costurados. E eu cansei de dar detalhe aqui, cara. Isso é simplesmente péssimo. Alguns episódios vão passando e a gente tem pouquíssimas evidências de uma história de verdade. Como no episódio The Witness, conta sobre mais um ataque. E uma mulher que acabou sobrevivendo por muita sorte. O nome da mulher era Tina. E ela sobreviveu, sabe-se Deus por quê. Já que ela tinha sido encontrada amarrada numa árvore. E nada, absolutamente nada diz o porquê que ela foi a única a sobreviver. E no fim do episódio, assim como qualquer outro, mostra a foto da assassina, a Mona Lanus. E sim, esse é o nome dela. Mona Lanus, Mona Lisa, né? Que criativo. Um detalhe
importante, entre muitas aspas, é que no meio desses episódios somos mostrados a um segundo assassino, que dá pra claramente ver que não é a Mona Lennox, já que algumas fotos foram capturadas dele e não parece nada com ela, junto com o fato de que ele subiu o encanamento externo para chegar no apartamento de uma das vítimas. Eu não acho que ela seja capaz de fazer isso. Nesse mesmo apartamento, junto da cena do crime, foi encontrado um braço que não parecia ser do corpo encontrado, e até agora permanece sem dono. Depois disso, a gente tem mais do mesmo. Quadros feios, a Mona Lennox na alguém 487 vezes. É, bastante, né? Mas aí, a gente tem o episódio Hell. Eu lembro do dia que saiu esse app, e muita gente falou que tinha começado o arco de redenção de Urban Spook, já que era a primeira vez que tinham coisas novas aparecendo. Trocaram as fotos de má qualidade textos VHS para uma animação 3D até que bem feita, da body cam de um policial encarregado do caso. Claro, ainda tinha aquela mesma violência de sempre, algumas censuras aqui e ali, e bem pesado até, né? E parecia que estava indo para algum lugar, já que tinha uma entrevista da Tina, que conta logo depois do ataque. Nessa entrevista, a Tina disse que nunca chegou de fato a se recuperar do ataque da assassina. Que, uma vez que você entra no inferno, você nunca mais volta. Frase essa achada em uma nova cena do crime no início do episódio. A polícia, tendo em vista essa semelhança, decidiu conduzir uma checagem rápida na casa da mulher que vivia com sua mãe. E temos que dar graças a Deus e obrigado pro policial Nathan Cole, que ele deu um ponto final para essa história, misericórdia, já que ele entrou na casa da Tina e viu que a assassina tinha voltado para terminar o serviço que ela tinha deixado. Dessa vez, a Mona Lennox parecia acompanhada de um ser meio estranho, meio humanoide, que foi abatido logo em seguida pelo Nathan, depois de avançar nele, e ele também prendeu a Mona Lennox. Foi descoberto que a Tina havia sobrevivido de novo, mas ela ficou cega e surda depois do ataque, e nem pôde perceber que foi salva. Perto do fim do episódio, a autópsia revela que aquele segundo assassino era ninguém mais, ninguém menos que o Bill Collins, o policial desaparecido lá no começo. A Mona Lennox confessou mais de 100 assassinatos, e agora tá na espera do tribunal. Inclusive, aquele braço perdido na cena do crime era dele. Era ele naquela foto da câmera de segurança, enfim. Esse, sem dúvidas, foi um episódio. Eu não diria que o melhor da série, mas com certeza o menos ruim. Até vir The Painter e botar a última pá de cal nessa desgraça dessa história. The Painter é o último episódio de Urban Spook, graças a Deus, tendo mais ou menos 15 minutos. E para não perder o tempo de ninguém aqui, eu vou resumir o que aconteceu. Basicamente, a Mona Lennox foi presa, confessando os diversos assassinatos e revelando que não estava nem perto de terminar com tudo isso. Ao mesmo tempo que não parecia resistir à prisão e até ajudou as autoridades a localizarem os corpos que ainda não haviam sido encontrados. Ela até que bem boazinha para uma assassina. Nesses 15 minutos, temos a entrevista de Mona e o investigador John. Nessa gravação, o John ele pergunta os motivos dela ter feito isso e vocês não estão prontos para essa jogação de merda no ventilador, tá? Diga a eles que fiz por diversão. Não diga a verdade. Diz ela que fizeram ela fazer isso. E sabe por quê? Eu vou falar com calma pra vocês entenderem, tá bom? Tinha uma máquina debaixo do orfanato em que ela morava, que ligava a vontade das crianças de cometerem crimes. Uma máquina fez dela psicopata. Tecnologia. Uma máquina fez ela... Ai, meu Deus do céu, cara. Basicamente, a Mona Lennox e o Bill Collins cresceram juntos nesse orfanato. Foi por isso que ela decidiu sequestrar ele no meio da série. Os dois cresceram na vida do crime, mas o Bill cresceu e virou policial pra tentar se redimir e ela viveu a vida platinando o Código Penal. Junto dessa tal máquina de crime, tinham estátuas que amplificavam e não sei o quê. E ela disse que as pinturas foram culpa da máquina que manifestava um tal de homem vermelho dentro dela. Esse cara aqui. E era ele quem pintava pra ela. Pra você ver, né? Segundo grande caso de psicografia. Esse tal de homem vermelho dava um rosto e um nome e quem fazia o trabalho era ela. O vídeo continua com esse blá 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 e ela fala que não pode ir pro tribunal ou tudo vai pros ares, já que ela enfiou uma granada bem lá na xereca, né? Tem até camiseta pra quem quiser. No fim das contas, ela acaba sendo morta por um outro detento no dia depois da entrevista. Depois um número alarmante de pinturas foi aparecendo, feito pela mesma pessoa. Só pra dar a entender que era o Homem Vermelho em outras pessoas e enfim, né, cara? Olha, eu não sei.
O Anal Horror acaba pior do que começa, porque acaba do mesmo jeito que começa. Um monte de quadro besta. Eu vou ter que ser honesta aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou até que fã de filmes de terror mais sanguinolentos, por assim dizer. Filmes slasher, como, por exemplo, Funny Games, O Mal que Nos Habita e até O Massacre da Serra Elétrica, que eu particularmente tenho como favorito. E de vez em quando eu me desafio a ver alguns filmes mais pesados. Não por gosto ou porque eu gosto de ver esse tipo de coisa, mas por curiosidade. Menos Terrifier, tá? Porque é muito ruim, né? Enfim. Mas, cara, Urban Spook não é nem 1% interessante. Principalmente pelo fato de que nada é desenvolvido por 8 episódios inteiros. As únicas evidências medíocres que a gente tem de ter um pingo de história é o desaparecimento do Bill, que ele se revela ser a dupla da Mona depois, um sobrevivente de um dos ataques que foi atacada de novo, e alguns autorretratos da assassina. Até no final, a história de ser totalmente vomitada na nossa cara da maneira mais paia e rasa possível. Eu não acho que eu caio muito nessa de máquina que cria psicopatas ou hospedeiros pro Homem Vermelho, seja lá. Se fosse eu, cara, dava pra dar uma desenvolvida nisso. Um culto secreto ao Homem Vermelho, ao invés de uma máquina. Que fosse rituais pra colocar o demônio no corpo das pessoas, sei lá. Tipo, isso tá horrível, cara. Tá péssimo. Tá escrito... sei lá, tá uma merda. Eu particularmente dei graças a Deus que isso terminou. O que faz o Spook ser assustador com certeza não é a violência. Eu chuto que Urban Slug, o criador, né, ele acha que o ápice do terror é você botar o máximo de violência possível que você encontra na sua frente. Sendo que não tem nem história. Ele focou principalmente em ser o mais escroto possível e o mais violento possível. Inclui criança no meio, inclui crimes, sejam reais ou não, no meio, pra depois usar a habilidade artística que ele tem, porque a gente não pode negar que ele desenha bem. Só que, caramba, pelo menos escreve uma história, sei lá. Então, dito isso, um terror se torna um terror se for bem escrito mesmo. Porque senão vai virar um filho perdido do Urban Spook. Inclusive, uma coisa que eu não coloquei no roteiro, eu tô citando agora por cima, é que Urban Slug, o criador do Urban Spook, ele é basicamente um cara muito babaca. Porque muita gente criticou o Urban Spook na internet afora, e ele basicamente não soube lidar com essas críticas negativas. Ele saiu chamando todo mundo de furry autista, alguma coisa assim, eu não sei. Ele basicamente saiu xingando todo mundo, porque ninguém aparentemente tem senso crítico, porque a obra dele é rasa e violenta demais, e é sensível à altura, e pelo fato de que ninguém gostou, ele ficou puto da vida e foi xingar todo mundo que era hater de Urban Spook na internet. Então, além da obra ser um fiasco, o autor dela também é um babacão. Então, é por isso que eu não recomendo você ir atrás de Urban Spook e deixar esse cara cair no esquecimento, porque, pelo amor de Deus, né? Bom, é isso. Eu não tenho mais muito o que falar. Urban Spook me deixa irritadíssima, porque é horrível, é péssimo. Mano, se eu pegar uma semana, eu faço algo melhor com a mesma história. Não é querendo me gabar, mas o original não tem nada, então qualquer um faz algo melhor. Então é isso, obrigado por ter visto até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva pra dar uma força. E a gente se vê mais depois. Talvez, eu acho.